Um vento frio, uivando como alma penada, sopra forte entre as árvores, carregando um grito de cortar o coração. É um som de arrepiar, que gela até a alma, um som que ecoa a tristeza profunda e o arrependimento que não tem fim. É o lamento da Llorona, a mulher que chora, vagando sem descanso à procura do que perdeu para sempre. Sua lenda atravessa séculos, um conto arrepiante enraizado no folclore da América Latina, passando de geração em geração, como um aviso. Ela é um espectro, uma aparição vestida de branco, o rosto sempre coberto por um véu, seus gritos ecoando na escuridão da noite, assombrando os incautos. Dizem que ela é o espírito de uma mulher enlouquecida pela dor, condenada a vagar pela terra, chorando eternamente a perda dos seus filhos. Uma alma penada, presa entre dois mundos. Sua história é um alerta, uma lembrança assustadora do poder destruidor do desespero e das consequências terríveis da traição, um conto de arrepiar até os cabelos. Mas, mais do que uma simples história de assombração, a Llorona representa as mágoas de uma terra, um símbolo da dor e da perda que marcaram profundamente a história da América Latina. Sua história é uma mistura poderosa do sobrenatural com o tragicamente humano, um conto sussurrado ao redor de fogueiras, como as histórias do Saci Pererê, e repassado de geração para geração. É uma lenda que continua a fascinar e aterrorizar, mostrando que algumas feridas, mesmo após a morte, jamais se curam completamente. Então aperte os cintos e vão embarcar na história fascinante de La Llorona. O Lamento de Maria, uma história de amor, traição e loucura. A história da Llorona é frequentemente ligada a Maria, uma bela mulher que vivia no México colonial, nos tempos das carruagens e casarões. A vida dela era um misto de alegria e uma profunda tristeza, como um samba com uma melodia melancólica. Diziam que ela era um encanto, sua beleza era famosa em todo o vilarejo, mais comentada que novela das 8. Ela conquistou o coração de um rico espanhol, um figurão da época, cheio de pompa e circunstância. A história de amor deles parecia coisa de cinema, um romance arrebatador que culminou em casamento e no nascimento de 2 filhos lindos, parecendo anjinhos. Mas, por trás dessa vida aparentemente perfeita, uma sombra começava a se formar, como uma nuvem carregada antes da tempestade. O espanhol começou a esfriar, a olhar para outras mulheres, como quem procura um novo sabor de brigadeiro. Ele se tornou distante, mais preocupado com o status e as ambições do que com a própria família, como um político em época de eleição. Maria, antes radiante, ficou arrasada com a frieza do marido, como uma flor que murcha sem sol e água. O coração dela, antes cheio de alegria, foi se enchendo de amargura, como um cafezinho forte demais. Numa noite de lua cheia, desesperada com a indiferença do marido, Maria levou seus filhos para o rio, como quem caminha sem rumo. Lá, tomada por uma dor insuportável, ela cometeu o impensável, afogando seus filhos nas águas escuras, como num pesadelo sem fim. Quando a ficha caiu, Maria foi consumida pelo remorso, como uma brasa que queima por dentro. Ela passou a vagar pelas margens do rio gritando: "Ai, meus filhos!", um lamento que ecoava na noite, como a triste canção de uma cigarra solitária. Condenada por seu ato, Maria não conseguiu entrar no céu, como uma alma penada sem descanso. Seu espírito, preso à terra, continua a procurar seus filhos, seus gritos um lembrete assustador das consequências do amor perdido, da traição e da profundidade do desespero humano. Ecos de tristeza, La Llorona pela América Latina. Enquanto a narrativa central da Llorona se mantém consistente, uma mulher que afoga seus filhos e é condenada a vagar eternamente em busca deles, a lenda ganha nuances e interpretações únicas através da vasta e rica tapeçaria cultural da América Latina. Cada região costurou seus próprios medos e crenças particulares na trama da sua história, como retalhos de um grande painel. No México, ela é frequentemente associada à deusa asteca Cihuacuatl, uma divindade temível que assombrava encruzilhadas e rios, lamentando a perda de seus filhos. Essa ligação demonstra o sincretismo da cultura mexicana, onde as crenças indígenas se misturam às tradições católicas, como água e azeite.
Em partes da América Central, a lorona é vista como um prenúncio de morte, principalmente para crianças pequenas. As mães alertam seus filhos para não ficarem perto de rios e lagos à noite, para que não sejam levados pela mulher que chora. É um bicho-papão, bem latino-americano. Essa versão da lenda destaca o instinto protetor das mães e os perigos sempre presentes da natureza, como uma cuca à espreita. Em alguns países da América do Sul, a llorona é retratada como um espírito vingativo que mira homens infiéis ou aqueles que maltratam as mulheres. Uma espécie de pomba-gira das águas. Essa interpretação reflete as ansiedades sociais em relação à infidelidade e os perigos enfrentados pelas mulheres em sociedades patriarcais. Um grito contra o machismo. Em resumo, a capacidade de adaptação da lorona demonstra o poder duradouro da lenda. Sua habilidade de se transformar e ecoar os medos e ansiedades específicas de diversas culturas, como um samba que muda de ritmo, a ferida que chora, simbolismo psicológico e cultural. O fascínio duradouro da lorona vai além do mundo das simples histórias de assombração. Ela se transformou num símbolo poderoso, incorporando uma complexa teia de angústias psicológicas e culturais. Sua história serve como um alerta sobre os perigos das emoções descontroladas e a natureza destrutiva da dor e do desespero. Psicologicamente, a lorona representa o arquétipo da mãe enlutada, eternamente presa num ciclo de culpa e remorso, uma espécie de mãe de santo da tristeza. Sua busca incessante pelos filhos demonstra a poderosa ligação entre mãe e seus filhos, e o impacto devastador da separação, como se fosse um fio de Ariadne rompido. Ela personifica o medo primal e visceral de todos os pais, a ideia insuportável de perder um filho. Culturalmente, a llorona reflete ansiedades sociais mais profundas, como um espelho da nossa própria casa dos 7 pecados. Em muitas culturas latino-americanas, ela simboliza os perigos da transgressão feminina, um mal olhado, sobre aquelas que ousam desafiar as regras. Sua história serve como um conto de advertência, alertando as mulheres contra desafiar as normas sociais ou sucumbir à loucura, como uma Iara urbana. No entanto, ela também representa a vulnerabilidade e o sofrimento frequentemente infligidos às mulheres em sociedades patriarcais. Um grito silencioso contra a lei do silêncio. Sua história pode ser interpretada como um reflexo das lutas históricas e atuais enfrentadas pelas mulheres, particularmente em contextos de colonialismo, violência doméstica e desigualdade social, uma lembrança constante da dívida histórica que temos com elas. Os lamentos da lorona, portanto, ecoam não apenas a dor pessoal, mas também a dor coletiva de um povo marcado por uma história de opressão e perda, como um canto de saudade que atravessa gerações. A lenda da lorona, mesmo nos dias de hoje, continua ecoando, se reinventando e encontrando novas formas de expressão na cultura popular. Seja no cinema, na TV, na literatura, a história dela transcende gerações e se adapta aos tempos, como um bom samba que atravessa décadas. Um exemplo marcante é o filme de terror de 2019, A Maldição da Chorona. O diretor Michael Chaves apresentou a lenda para o público global, misturando elementos tradicionais com uma narrativa de terror contemporânea de arrepiar, que dá até para sentir o frio na espinha. O filme não só apresentou a lenda para uma nova geração, como também reacendeu o interesse pelo folclore latino-americano, assim como a novela O Alto da Compadecida fez com o folclore nordestino. As séries de TV também abraçaram a lenda. A famosa série Supernatural, por exemplo, teve um episódio na primeira temporada, Woman in White, Mulher de Branco, claramente inspirado na lorona. O episódio mistura lendas urbanas americanas com o folclore latino, mostrando a universalidade da história, assim como acontece aqui no Brasil, com a mistura das nossas lendas indígenas, africanas e europeias, uma verdadeira salada cultural. Na literatura, a lorona é pura inspiração. Autores exploram a lenda em diversos gêneros, do terror ao realismo mágico, tipo, um Jorge Amado encontra Stephen King. Escritores como Rudolfo Anaya e Sandra Cisneros a incorporaram em suas obras, usando sua história para mergulhar em temas de identidade, herança cultural e a condição humana. Bless Me, Última, de Anaya, e Woman Hollering Creek, de Cisneros, são ótimos exemplos de como a lenda pode ser entrelaçada em narrativas universais, assim como Monteiro Lobato fez com o Saci Pererê, criando uma mitologia genuinamente brasileira. A llorona também aparece na música e nas artes visuais. De canções assustadoras a pinturas evocativas, a lenda continua a inspirar diversas formas de arte,
Imaginem só uma versão da Lorona no cordel nordestino, ou em uma escola de samba paulistana. Ia ser de arrepiar. Na era digital, a influência da Lorona chega às plataformas online e redes sociais. Podcasts, canais do YouTube e blogs sobre folclore frequentemente discutem a lenda, mantendo-a viva e relevante. É como se a Lorona estivesse sempre presente, nos lembrando de figuras como a Mula Sem Cabeça, que também fazem parte do nosso imaginário. No fim das contas, as releituras da Lorona mostram o poder da sua história. Seja como um conto de advertência para a criançada, um símbolo de identidade cultural ou uma fonte de inspiração criativa, o choro da Llorona ecoa pelo tempo, lembrando-nos dos medos e emoções que nos conectam. Assim como as lendas do Curupira ou da Cuca, que continuam passando de geração em geração aqui no Brasil, de norte a sul. Ao mergulharmos mais a fundo na lenda da La Llorona, é fundamental considerar o profundo impacto psicológico que ela exerce sobre crianças e adultos em toda a América Latina. E claro, aqui no Brasil também. Sua história é mais do que uma simples história de assombração. É uma narrativa que molda medos, comportamentos e percepções culturais, tipo um Saci Pererê ou um Curupira, só que bem mais assustador. Para as crianças, o conto de La Llorona muitas vezes serve como um causo para botar medo, uma forma de os pais incutirem obediência e bom comportamento. Se não se comportar, a La Llorona vai te pegar. É uma frase que muitas crianças latino-americanas e até brasileiras, em algumas regiões, crescem ouvindo. O medo da La Llorona se torna parte da sua infância, incutido neles um senso de cautela e respeito pelo desconhecido, que nem o medo da Cuca. Esse medo, embora aparentemente simples, pode ter efeitos duradouros, influenciando como as crianças enxergam a segurança, o perigo e o sobrenatural. Na transição para a idade adulta, a lenda assume dimensões psicológicas mais complexas. Os adultos frequentemente veem La Llorona como um símbolo de luto, perda e arrependimento. Sua busca incessante pelos filhos perdidos se torna uma metáfora para as tristezas e angústias que muitas pessoas carregam, como uma versão mais sombria da Yara. Isso pode ressoar profundamente com aqueles que experimentaram perda ou traição, tornando La Llorona uma figura pungente em sua paisagem emocional. Além disso, a história de La Llorona também pode exacerbar ansiedades e medos pré-existentes. A ideia de uma mãe transformada em um espírito vingativo por conta de um ato de violência e perda pode despertar medos profundos sobre família, lealdade e as consequências de seus atos. É um lembrete severo da escuridão potencial dentro da natureza humana, um tema que pode ser perturbador e instigante. Em algumas comunidades, a lenda de La Llorona é até usada como um meio de controle social, sutilmente lembrando as pessoas das consequências de se desviarem das normas sociais. Este aspecto da lenda pode influenciar o comportamento da comunidade, promovendo conformidade e cautela nos relacionamentos interpessoais. Curiosamente, La Llorona também serve como uma experiência de ligação comunitária. Compartilhar histórias sobre ela, seja em volta de uma fogueira ou através da mídia, cria uma experiência cultural compartilhada. Essa narrativa coletiva ajuda a reforçar os laços comunitários e a identidade cultural, lembrando a todos da sua herança compartilhada e dos ensinamentos que ela traz, como fazemos com as lendas do folclore brasileiro. Em essência, o impacto psicológico de La Llorona é multifacetado, afetando os indivíduos de maneiras diferentes, com base na idade, experiências pessoais e contexto cultural. A história dela é uma ferramenta poderosa para ensinar, advertir e conectar pessoas, um testemunho do poder duradouro do folclore. Assim como outras lendas, como a do chupacabra ou a do boitatá, La Llorona continua a moldar as mentes e os corações daqueles que ouvem sua história, ecoando pelos corredores do tempo e da memória. Ao concluirmos nossa exploração, fica claro que La Llorona é mais do que uma história de assombração. Ela é um símbolo, um aviso e um ponto de contato cultural compartilhado, assombrando o imaginário de gerações. Seus choros são um lembrete do poder duradouro das narrativas e das conexões profundas que todos nós compartilhamos por meio de nossos medos e esperanças. Ao mergulharmos mais a fundo na lenda da Llorona, é fundamental explorar sua influência onipresente na música e no folclore latino-americanos. Sua história, profundamente enraizada no tecido cultural da região, inspirou inúmeras canções, baladas e causos que ressoam com pessoas de diferentes gerações. Afinal, quem nunca ouviu falar da assombração que perambula pelas ruas à noite, chorando e lamentando a perda dos filhos? Dá até um frio na espinha, né? A presença perturbadora da Llorona é frequentemente sentida na música tradicional mexicana.
como um eco do passado que nos arrepia até os dias de hoje. Um dos exemplos mais emblemáticos é a canção La Llorona, uma balada comovente que captura a tristeza e a saudade da mulher que chora. Imaginem só, uma noite escura, a lua escondida atrás das nuvens, e de repente, você ouve um choro distante, de arrepiar. A letra, carregada de profunda emoção, conta a história de um amor perdido e uma alma condenada à dor eterna. Essa música já foi interpretada por inúmeros artistas, cada um dando seu toque pessoal, tipo a Elis Regina da América Latina, mantendo a essência melancólica que caracteriza a história da Llorona. Além da música, a Llorona tem uma presença marcante em contos populares e tradições orais por toda a América Latina. É como se ela fizesse parte do nosso DNA cultural, sabe? De geração em geração, as histórias são passadas adiante, cada vez com mais detalhes arrepiantes. Sua história muda um pouco de região para região. Aqui no Brasil, lembra um pouco a história da Iara, que atrai os homens para a morte com seu canto encantador. Mas os elementos principais de amor, traição e tragédia continuam os mesmos. Esses causos são frequentemente compartilhados em reuniões de família, ao redor de fogueiras ou durante festas tradicionais, reforçando seu lugar como figura central no folclore latino-americano. É como se a Llorona estivesse sempre por perto, à espreita nas sombras da nossa cultura. E não pense que a Llorona ficou presa no passado, não. Sua influência alcança também os gêneros musicais modernos. Artistas latino-americanos contemporâneos frequentemente buscam inspiração em sua lenda para explorar temas de decepção amorosa, perda e redenção. Afinal, quem nunca sofreu por amor, não é mesmo? A história dela funciona como uma metáfora poderosa para as lutas emocionais que muitas pessoas enfrentam, tornando-a uma musa atemporal para músicos e contadores de histórias. O fascínio duradouro da Llorona na música e no folclore destaca a profunda conexão emocional que as pessoas sentem com sua história. Seja através das melodias tristes de uma moda de viola ou das narrativas envolventes dos causos populares, a Llorona continua a ecoar pela paisagem cultural da América Latina, lembrando-nos do poder duradouro de sua lenda. Para concluir nossa exploração, fica claro que a Llorona é muito mais do que uma história de assombração. Ela é um ícone cultural, um símbolo da nossa humanidade em comum e um lembrete arrepiante da força das histórias. Seus lamentos continuam a ecoar através dos tempos, deixando uma marca inesquecível nos corações e mentes daqueles que ouvem sua história.